Oi gente, um pequeno aviso antes de começar o vídeo. E sim, eu tô horrorosa, mas ignora essa parte, tá? Vocês sabem, conhecem ou vão no Pet Festival que vai acontecer em Lisboa? Eu descobri, acho que no fim de semana passado, e tô pensando em ir no sábado, acho que dia 3. Então, ia ser legal encontrar algum de vocês pessoalmente, não que eu seja uma atração nem nada, mas ia ser legal. Então, se alguém for, por favor, me avisa. Quem sabe a gente se encontra. Vamos pro vídeo. Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? Eu acabei de gravar um vídeo em inglês e eu tô morrendo de vergonha. Ainda mais que eu tô na rua porque tinha gente em casa e eu tava com vergonha de gravar. Então, né, eu vou tentar fazer esse vídeo rápido. E por isso que eu tô falando um pouquinho mais baixo. E desculpa, som de vento e arredores. E eu acho que tá chuviscando, então, sério, eu tenho que tentar fazer isso rápido. O vídeo de hoje vai ser sobre histórias envolvendo animais silvestres e exóticos, tanto na clínica quanto num centro de reabilitação que eu já trabalhei, que era da faculdade, então são histórias bem legais. Eu espero, pelo menos, que elas sejam legais. Como sempre, minhas redes sociais vão estar aqui do lado, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, darem alguma sugestão de vídeo, tudo isso e descrição não, os comentários também são para isso, né, obviamente, para comentar. A primeira história que eu vou contar é sobre o lugar que eu trabalhei, esse centro de reabilitação de animais selvagens da faculdade. Então, primeira coisa, eu cheguei lá antes da hora, acho que eu tinha que entrar às 8, eu cheguei lá umas 7h30, porque, né, primeiro dia, vou chegar muito mais cedo. Fiquei esperando, a porta não estava aberta. Pensei, tá, vou esperar alguém aparecer. Deu 8 horas, deu 8h20, deu 8h40. Foi aparecer alguém lá para as 9 horas e era um menino de biologia, porque na época a faculdade aceitava gente de biologia também, não era só de veterinária. Então, ele apareceu, aí ele me explicou, ele perguntou quanto tempo eu estava esperando lá fora, aí eu contei pra ele, a gente se conheceu e tal, se apresentou, e eu falei, eu sou a nova estagiária daqui. Ele falou, ainda bem que eu vim, porque pelo visto ninguém veio hoje, e hoje não é nem meu dia, eu não sei porque eu vim, foi muita coincidência mesmo. Então você ia ficar sozinha com tipo 40 animais, sem saber o que fazer. Eu falei, pois é, eu não ia fazer nada, porque né, eu não gosto de fazer coisa sem que me ensinem primeiro, e mesmo sabendo, eu tenho vergonha, porque eu não quero ser a sabichona ou tenho medo de fazer errado, então né, eu ia ficar olhando para os 40 animais sem fazer nada. Então ele me mostrou na prática tudo que tinha que fazer e foi muito divertido, muito engraçado, porque ele teve uma hora que montou no atobá, porque tinha que dar medicamento pra ele, tinha que dar um remedinho goela abaixo e não tinha mais ninguém pra ajudar, né? E ele falou, é normal acontecer isso aqui, então, né, tem que aprender a fazer as coisas sozinho. O trabalho era basicamente o seguinte, você tinha que dar comida para os animais, preparar a dieta dos animais, porque cada animal tem uma dieta específica, então alguns comiam só carne, então tinha que descongelar o coração, tinha que cortar o coração do boi, tinha que preparar, quando era onívoro, tinha que fazer isso, botar um pedacinho de carne, aí tinha que botar do tamanho da boquinha do animal, né, para não desperdiçar. Então, era muito trabalho, eu adorava fazer a parte da alimentação. Tinha que ver se algum animal precisava de algum medicamento, alguma medicação específica, tinha que dar injeção quando precisasse, tinha que dar colírio, passar alguma pomada, trocar curativo. E a pior parte era você ter que tirar todos os animais, colocar numa caixa de transporte e esperar o pessoal da faxina fazer a faxina, né? Fazer a limpeza total e aí depois você tinha que botar os animais de volta. Essa era a pior parte, porque você imagina ter que tirar 40 animais e botar de volta depois e ter que separar em caixas de transporte, normalmente, ou em gaiolas, né? Depende do animal. Então você imagina tendo coruja, falcão, gavião, capivara, que mais? Porco-espinho, gambá, tinha tudo quanto era bicho. Oiê! Parece um cachorro aqui. O trabalho era muito cansativo, eram 2 vezes por semana, acho que meio período, sei lá, de 8 até 1 hora, 1h30, alguma coisa assim. E a cada 15 dias você tinha que ir um fim de semana inteiro trabalhar. Então era de 8 até umas 3, 4 horas, alguma coisa assim, sábado e domingo. E claro, fim de semana tinha muito menos gente, então às vezes só tinham 2 pessoas para fazer esse trabalho todo. E limpar, porque fim de semana não tinha equipe de limpeza. Isso é um resumo da área de silvestres e exóticos. E de veterinária no geral, porque a maioria é assim. Então agora eu vou contar pra vocês a minha história da primeira mordida de animal que eu recebi, que foi nesse lugar também. Certo dia chegou uma tiriba. Se você não sabe o que é uma tiriba, é uma espécie de papagaiozinho pequenininho, muito fofo. Ela estava com a patinha machucada, então ela ficava no cantinho assim da gaiola deitada. Não tinha nem puleiro, porque ela não conseguia ficar no puleiro. Então, né, muito fofa. Pensei, vai ser fácil. Grande erro. Eu tenho bastante experiência com animais silvestres exóticos, animais no geral, e também principalmente com aves, porque além de eu ter aves, principalmente psitacídeos, né, que são esses animais, esses pássaros de bico pulpo,
eu já trabalhei bastante com eles, então pensei, vai ser fácil, não vou usar luva de couro, de falcoaria, vou só usar de procedimento, porque você usa o tempo todo a de procedimento, aquela de látex, borracha, sei lá o quê. Então, enfim, fui eu pegar a tiriba. Meu Deus do céu, ela conseguiu dar um 360 twist carpado, frontal, sei lá o quê, duplo mortal, e ela agarrou minha mão. Nisso que ela agarrou minha mão, ela conseguiu agarrar vários dedos de uma vez. E ela agarrou. Ela não bicou e soltou, ela agarrou. Então, né, depois de um tempo eu me acalmei. Você tem que ficar calmo nessas situações. Tomar uma mordida, você não pode, tipo, ter reação de, sabe, fazer alguma coisa. Você tem que ficar calmo. Esperei ela se acalmar. Troquei ela de gaiola porque eu tinha que limpar aquela, botar comida, coisa e tal. Botei ela de volta. Claro, com luva, né, porque eu aprendi a lição. Não ia ser burra da segunda vez também. Ok, passou a tiriba, passou o estresse da tiriba. Fui fazer outra coisa. Quando eu percebi, eu olhei para baixo, minha luva estava escurecendo por dentro. Pensei, o que é isso? Tirei. Quando eu tirei, estava sangrando muito. Por quê? A desgracenta, não é desgracenta, né, mas a culpa foi minha, eu sei. Ela arrancou vários pedaços da minha pelinha aqui, da unha, né? Sabugo é isso daqui, tá? Pra quem não sabe, é dentro da unha, que tem uma carninha. Tirou vários pedaços da minha pele. Então, né, eu espero que tenha sido gostoso, porque doeu muito. Moral da história, nunca se ache experiente o suficiente, nunca pense, não é fácil, eu tenho experiência, eu tenho um animal em casa, porque cada animal tem uma personalidade e pode ser perigoso. Dessa vez foi uma tiriba, vai ver que amanhã vai ser um elefante. Não sei. Agora a história da primeira e uma das poucas, talvez até a única mordida que eu já tomei na minha vida. Eu não era muito fã de pegar gambá, de fazer a contenção em gambás. Eu podia fazer de gavião, falcão, coruja, guiar capivara, porque você não consegue pegar ela no colo, né? Mas porco-espinho, qualquer bicho, menos gambá. Eu adoro gambás, tá? Não me levem a mal. Mas é complicado, porque eu prefiro um animal que você já pega, não tem nem tempo de pensar, você só faz, entendeu? Gambá é complicado, porque todo animal, nenhum animal é agressivo, eu sempre falo isso nos meus vídeos. Se ele precisar se defender, ele vai se defender, mas é sempre com um motivo. Então imagina, um animal já tá muito na defensiva porque tá machucado. E aí você tem que pegar o bicho para fazer alguma coisa, seja dar remédio, trocar de lugar, dar comida, mesmo botar a mão, às vezes com um potinho de comida já é sabe, sai de perto de mim. Então é complicado. Vou até falar uma coisinha para vocês aqui, que com aves de rapina, que tem as patas muito mais poderosas que o bico, porque assim, a regra é, você tem que sempre se defender do que vai te machucar mais. Então, por exemplo, se é uma ave de rapina, vai te machucar mais a garra. Então você vai primeiro na garra, depois você lida com o bico. Essa é a regra, no geral, para contenção de animais. Então, né, com um gavião, com uma águia, com um falcão, normalmente você pega com uma coruja também, você vai, na hora assim, você vai num bote, você vai e pega as garras. Depois você faz tipo um sorvetinho, que a gente chama, e segura as asas também, e às vezes você consegue segurar tudo numa mão só. E pronto, tranquilo. Com o gambá, você tem que ir por cima, e aí ele abre a boca, e às vezes você não consegue ser rápido o suficiente para botar a mão aqui, porque você tem que botar tipo no focinho. Imagina que meu focinho é aqui do gambá. Você tem que botar tipo a mão assim, sabe, pra segurar a cabeça pra baixo e depois conseguir pegar. E é muito difícil, ainda mais pra quando eu fui pegar da primeira vez, eu nunca tinha pego, obviamente, né? Então só me falavam, faz tal coisa, mas falar é fácil. Então, né, lá fui eu pegar o gambá, ainda era numa escada, porque era alto o recinto que ele ficava. Então eram tipo gatis, então eram quadrados na parede que tinham grades. Então era assim. Resultado disso tudo, tomei uma mordida. Só que eu tava com uma luva de falcoaria, de couro. Então não machucou, não fez nada. Então foi ótimo. Sim, eu consegui pegar ele depois, tá? Porque na hora que eu tomei a mordida, eu fiquei tipo, tá, eu vou esperar ele se acalmar e vou. Eu poderia muito bem ter falado, não vou pegar e pronto, porque tinha gente que fazia isso, né? Sempre tem. Gente que não faz nada e que não quer aprender. Mas enfim, não é meu caso. Eu consegui depois. Superação. Era bem comum ter vários animais da mesma espécie, vários não, né? Mas o que o recinto suportava é da mesma espécie. Então, por exemplo, tinha várias corujinhas do mato, corujinhas buraqueiras, tinha às vezes alguns carcarás juntos. Carcará é um tipo de falcão, então ele é bem divertido, tem muita personalidade, adoro eles. Claro que vez ou outra, quando a gente abria com esses animais menores, tipo uma corujinha do mato, corujinha buraqueira, um quiriquiri, qualquer bichinho desses voador, você abre, mesmo com o maior cuidado do mundo, ele vai sair voando. Então, imagina o caos de vários estagiários, tipo, em posição de ninjas,
e na outra salinha com a portinha entreaberta, alguém tinha que correr porque tinha filhotinho dormindo, tipo de gambá, tinha neonato de gambá, tinha, sei lá, filhotinho de pica-pau, bacurau, qualquer bicho. Enquanto isso, todos os animais estão ali gritando, pensando, sei lá, revolução, eu não sei. Então, era muito engraçado, muito divertido. Então, às vezes, vinha alguém com uma rede, assim, tipo Bob Esponja caçando água-viva. Um dia, eu consegui a proeza de simplesmente fazer assim e pegar uma corujinha. Eu não sei como até hoje, eu me pergunto o que aconteceu. Agora eu vou contar a história de um macaco muito divertido, eu esqueci qual espécie era. Eu vou deixar aqui na tela se eu lembrar. Mas era o César, ele era macaco de um traficante que foi preso. Então, eles pegaram o macaco, o César, e reintroduziram na Floresta da Tijuca, eu acho, no Rio, com alguns outros macacos da mesma espécie, para, né, ser reabilitado, para voltar para a natureza e viver em liberdade. Mas ele não se adaptou porque ele já estava acostumado com a vida com humanos. Então, ele pensava que a companhia era humana, que ele tinha que ter, não de outros macacos. Eles pegaram o César, levaram para o lugar que eu trabalhava, que eu estava trabalhando na época, para depois levar para outro lugar. Eu acho que ele ia para um centro de primatas, alguma coisa assim, porque né, ele não poderia voltar para a natureza. Ele era muito divertido, era cheio de personalidade, ele era muito carente, tinha que ser o centro das atenções, sempre. Então a gente às vezes tinha que... Ele ficava num recinto no chão, porque era um dos maiores, né, que tinha, os que tinham no chão. Então ele ficava ali e ele ficava sentadinho com uma cordinha, e aí tinha brinquedinho para ele, a gente dava atenção quando podia, porque né, a gente tinha que trabalhar, então nem sempre dava para ficar sentado brincando com ele. Tinha que pegar a escada às vezes e botar na frente dele para poder subir, para né, fazer alguma coisa no recinto em cima, e ele não suportava que não estava dando atenção para ele, então ele balançava a escada, às vezes alguém quase caía, então dava medo, dava, mas olhando agora era muito engraçado. Ele ficava pedindo carinho, ele botava a mão assim para fora e ficava tipo, vem. Ou ele ficava assim, tipo um prisioneiro, muito dramático, sério. E tem gente que vai falar, ah, não, porque ele estava preso, não sei o quê. Não, era drama mesmo, por quê? Num belo dia, a melhor história do César é a seguinte. Duas meninas estavam lá estagiando, fazendo o que elas tinham que fazer, trabalhando, e o César não estava nem um pouco contente com isso. Então o que ele fez? Começou a tossir. E ele viu que não estava dando certo tossir. Então ele simplesmente se jogou no chão com a língua aberta e parou de respirar. E aí as meninas começaram a se desesperar, eu acho que uma delas chorou de desespero, né? Porque, né, imagina um animal morrer assim na sua frente. Ele simplesmente levantou e botou a mãozinha pra fora quando elas chegaram perto. Então, tipo, olha o nível do ser vivo, da criatura. Saudade do César, ele era muito divertido. Essa história de agora foi numa clínica particular que eu estagiei também. Então chegou uma menininha, menininha não, ela tinha acabado de fazer o Enem. Ela comprou um coelho. Então o coelho pequenininho de uma loja de animais, que eu não vou falar o nome, mas é uma loja muito conhecida, muito grande. Não sei se é brasileira, eu acho que é, mas é muito grande no Brasil. E ela falou que no primeiro dia o coelho estava bem, depois a partir do segundo ele começou a ficar quietinho, não querer comer, não querer beber água nem nada. E ele chegou lá convulsionando e claramente tinha um problema neurológico. Então ele acabou morrendo depois, foi muito triste, e por isso que eu não confio em lojas, porque falaram que era muito comum acontecer isso. Os veterinários de lá falaram que era muito comum acontecer isso, principalmente de tal loja. Então eu não confio em lojas, a não ser que você saiba de onde eles vêm. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos que se for para comprar um animal, compre de um criadouro responsável. Agora uma história sobre outro estágio que eu fiz, que foi muito divertido também. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando o meu dia lá. Eu não sei se vocês lembram do vídeo, mas tem uma jiboia chamada Juju. Eu não vou contar a história da Juju, até porque eu não posso contar muita coisa, mas ela era muito maltratada e ela era coletada, se eu não me engano. Mas ela não poderia retornar à natureza porque, né, ela não teria como caçar sozinha, coisa e tal. Então, é isso que eu posso falar. De resto, eu não posso falar porque é muito pesado e porque a lei, né, sei lá, vai que dá algum problema com a lei, porque ela é prova de crime. Pronto, só posso falar isso. Sempre que dava, a gente botava ela para tomar sol, então a gente tirava ela do terrário quando fazia sol e quando o parque não estava muito cheio, porque, né, imagina, criança passar, a gente não queria, a gente prezava pela segurança tanto dos animais quanto das pessoas, então quando dava a gente botava ela para tomar sol e, claro, os jiboias são arborícolas, ou seja, elas amam árvores, elas amam ficar paradinhas nas árvores, explorar e coisa e tal. Juju não era diferente. Várias vezes a gente tinha que tirar a Juju, resgatar a Juju do alto de uma árvore. E, né, imagina uma jiboia com mais de 2 metros, eu acho que ela tá com 2,30 m, 2,40 m agora.
então ela tá linda e maravilhosa, sempre foi linda e maravilhosa. Então, para vocês terem uma ideia, qualquer animal já chama muita atenção. Imagina uma jiboia enorme numa árvore, todos os visitantes em volta, gravando, rindo, tirando foto, achando lindo e maravilhoso e às vezes vindo perturbar, porque muita gente faz isso e acha que sabe muita coisa, é muito experiente. Mas, né, enfim. Enquanto a gente, os estagiários, às vezes mais de 4 tentava tirar ela da árvore. Então era muito engraçado. O pessoal pulando, assim, tentando pegar. E ela se enrolava mesmo, tá? Ela, tipo, pensava, tenta me tirar daqui, quero só ver. E claro, a gente sempre tomava conta, mas vez ou outra a gente deixava ela subir mais um pouquinho e às vezes perdia o controle, porque, né, ela é uma jiboia, ela é muito rápida, por incrível que pareça. Então não é negligência nossa, não era negligência nossa, não era tipo, vamos deixar ela tomando sol e vamos fazer outra coisa. Não, pelo menos uma pessoa sempre, quase sempre era eu, ficava de olho nela. E às vezes até 2 outras pessoas. Então não era negligência. A última história que eu vou contar foi no centro de reabilitação que eu trabalhei. Então lá, além de ter muito animal resgatado selvagem, como o próprio nome diz, que era resgatado para ser reabilitado ou ir para outro lugar se não pudesse voltar para a natureza, lá também tinha muito animal que aparecia porque fugia, porque os donos, sei lá, né, às vezes tinha uma janela aberta e voava uma arara, alguma coisa assim. Então não tinha só animal selvagem. Infelizmente também aparecia muito animal coletado, então fugia, a gente descobria que não era legalizado, ou que alguém doava, ou que alguém recebeu algum animal e não queria mais ficar, não poderia mais ficar, enfim, tinha tanto animal legalizado quanto ilegal. Num belo dia apareceu um papagaio, eu não lembro se ele era legalizado ou não, então isso não vem ao caso, mas enfim, ele era um papagaio, eu não lembro se era um papagaio do mangue, era algum papagaio verde. Mas ele era muito divertido, como todo psitacídeo, principalmente, eles são muito cheios de personalidade, eles são muito carentes, precisam de atenção 24 horas por dia, e ele não era diferente. Ele precisava ser o centro das atenções, e se não conseguisse, ele fazia o quê? Esperneava, gritava, fazia uma rebelião entre os pássaros, porque todo mundo começava a gritar junto, jogava comida longe, tentava acertar na gente, jogava água longe também, então enfim... Era cansativo pra cacete, mas era muito engraçado também. E o mais engraçado é que ele queria atenção, claro, do jeito dele. Então assim, a gente chegava perto e começava a falar com ele. Muito psitacídeo, todos os psitacídeos na verdade, de médio a grande porte, fazem isso do olho, que eu esqueci qual é o nome disso. É um estímulo que eles recebem, que eles gostam, ou até de estresse, mas nesse caso era porque ele estava gostando, de fazer assim com o olho. Então, ele fazia muito isso, então a gente começava a conversar com ele, blá blá blá, ele gostava. E aí a gente abria para tentar fazer carinho, para tentar pegar ele, né, para tentar interagir com ele. Ele dava um escândalo, porque a majestade não queria ser tocada naquele momento. Aí você pensa, pô, não vou tocar mais nele. Ele pedia depois, de novo, até que certo ponto ele deixava você tocar. Mas aí ele era tipo um gato, quando ele quer carinho, mas depois ele, tipo... Você já fez seus 30 segundos de carinho, agora me deixa em paz? Era tipo isso. Enfim, era muito divertido mesmo as rebeliões que ele fazia. Ele ficou pouco tempo lá, eu acho que ele só ficou tipo 2 dias. Muito pouco tempo. Mas o tempo que ele ficou foi memorável. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O sol tá indo embora, então eu tenho que terminar o vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma segunda parte desse vídeo, porque eu tenho mais histórias. E eu posso fazer também de clínica de pequenos e grandes, porque, né, não tem só silvestres e exóticos. E selvagens no caso desse vídeo também, né, porque teve mais selvagem do que silvestre exótico doméstico. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Nha.